Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, eu gostaria de fazer um convite para um irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. Né? O filme Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas aos cinemas. E espero que o filme Nosso Lar 2 também leve milhões de pessoas ao cinema. A narrativa desse filme, né, no seu contexto, ele vai ser de um mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita sua morte, né? Então os mensageiros vêm resgatá-la. Eu faço uma observação. Esse filme, a narrativa dele não será do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O tema de hoje é sobre o humano no futuro, né? Então, vamos entender esse humano no futuro, como vai ser. Quando a gente fala humano no futuro, a gente está falando de 2057 para lá, adiante. Então, esse humano no futuro, ele vai ser do planeta de regeneração, né? Todos os espíritos que estão encarnando agora, principalmente de 2019 para cá, que fazem parte da quarta geração, esses espíritos vão levar adiante o final dessa transição planetária, né? E muitos acontecimentos já estão ocorrendo no planeta, né? A partir de 2050, né, vai acontecer que sem querer a tecnologia de televisão vai encontrar um programa. Esse programa vai ser utilizado na internet, né, nos aparelhos, televisão, smartphone, tablet, notebook e outro aparelho que estiver na época. Então, esse programa, que foi sem querer que a tecnologia de televisão vai encontrar, e também vai ser botada em televisão também, vai fazer a comunicação entre o ente querido, está aqui terrestre, com o ente querido no mundo espiritual. E aí vai provar a existência do espírito, vai provar o mundo espiritual e vai acabar, né, com esse apego que as pessoas têm quando o espírito faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, né? Então esse sofrimento vai acabar, né? Porque vai ter essa comunicação, a gente vai falar com os espíritos lá, né? Nossos entes queridos. Então nós vamos ter psicografia, nós vamos ter visões e nós vamos ter essa condição de falar com os espíritos, né? Via internet. Então isso vai ocorrer a partir de 2050, né? E segundo estudo também tem trazido para a gente que a política vai ser a meritocracia, né? Então vai ser quem vai estar no poder terá mérito para isso. Então já está o espírito do Dom Pedro II, já deve estar encarnado, que ele vai ser o presidente do Brasil. Por que Dom Pedro II, esse espírito? Esse espírito foi aquele que pegou, quando o Mestre Jesus estava na cruz crucificado, ele enfia aquele arco nele, né?
e aí Jesus acaba morrendo. Então ele se arrepende depois disso. E esse arrependimento vem como ele ser para ele resgatar isso, né? Foi dado mais uma chance para ele ele veio como espírito de Dom Pedro II. Só que a falha dele foi quando coloca, né, o Brasil na Guerra do Paraguai, que deu esse karma grande, né, para o Brasil. E aí então, ele vem resgatar agora de novo, com mais uma nova chance, né, que será também pela merocracia, o merocrata, né, receberá méritos para isso. Então, o humano do futuro, né, principalmente a partir de 2057, vai ter uma mudança. Por quê? A mudança que vai predominar no planeta não vai ser mais o materialismo, e sim a espiritualidade. Então vai ser um humano fraterno, né? Vai ser um humano que não vai se prostituir, vai ser um humano que não vai ter corrupção, vai ser um humano que não vai fazer estupro, vai ser um humano que não vai ser viciado, vai ser um humano que não vai pensar em guerras, vai ser um humano que não vai ser ditador, vai ser um humano que não vai ser ruim ao planeta, né? Então, esse humano ele vai ter outro detalhe também. Vai ser um humano que não vai consumir carne, vai só consumir legumes e frutas, né, e líquido. Depois ele passar por bem já no final desse ciclo, que são de 7.000 anos, ele vai passar de consumir comida sólida para comida líquida. E a respiração dele vai ser um pouco mudada, né? Porque depois ele vai procurar também se alimentar pelo ar, e o seu estômago, intestino terá uma redução, porque ele vai se alimentar menos, assim, de comida sólida, né? Então vai ter que ter essa redução. Outro detalhe também que é importante: esse humano do futuro, ele não vai ter doenças graves como câncer. Por quê? Os espíritos que estão encarnando não são espíritos devedores para ter essas doenças. Então esse é o detalhe. Então essas doenças vão ser exterminadas, né? Então não vai ter nenhuma doença mental, não vai ter autismo, né? Não vai ter pessoas retardadas, não vai ter Alzheimer. Por quê? E tudo isso a partir de 2057. A partir de 2057. Né? Então daqui a 34 anos vai ter essa mudança. Né? E já está tendo mudança no planeta também. Né? E como está tendo essa aceleração de mudança? São pelos flagelos destruidores de Deus. O que são esses flagelos? São terremoto, tsunami, mudança climática, tornados, furacões, vírus, né? Pandemias, como a pandemia do coronavírus e outras pandemias por aí. E essas mudanças climáticas e outras alterações no planeta, que está fazendo a higiene no planeta e a higiene nos espíritos, né? Retirando aqueles espíritos que ainda quer ficar na caminhada do mal, estão sendo expulsos do planeta. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos espíritos começaram a ser expulsos. Hitler, ele vive em Plutão, tá? 1000 anos lá, preso lá, né? Não encarna mais no planeta Terra. Ele vai resgatar os seus erros em outro planeta, né? Então, quem continuar ainda com esse pensamento de ficar na caminhada do mal, não ficará mais no planeta Terra. Então não vai ter adultério, né? Então não vai ter maledicência, porque a vibração dos espíritos que vão encarnando ali é da espiritualidade, né? Da fraternidade, né? Então vai mudar
durante os 7.000 anos, essa vibração no planeta, né? E aí a Terra vai ficar mais sensível, né? E vai ter menos problemas, né? Então, os flagelos destruidores de Deus vêm para fazer essa higienização no planeta, né? E a higienização no planeta e nos espíritos, né? Então, é nesse contexto que o homem do futuro vai ter, e vai ter cheio de tecnologia, porque o progresso que puxa essa evolução humana, né? Então não adianta nada o homem ter todo o progresso nas mãos, mas ser prostituto, mas ser corrupto, mas ser egoísta, né? Não adianta nada. Então o progresso vai ser puxado, mas com um tipo de espírito fraterno, né? O progresso vai ter, né? Então a gente vai ter carro voador, né? Até nessa década agora nós vamos ter o carro voador, né? Acho que daqui a 3, 4 anos eles vão sair dos shoppings só para shoppings, né? Então a gente vai pegar, exemplo, eu quero ir lá para Barra da Tijuca, então eu vou sair daqui do Shopping Tijuca e vou até o Barra Shopping, e dali eu faço o que eu quero fazer, e vai ser um preço popular. A previsão de custo desses carro voador, né, vai ser, acho que R$7, para levar as pessoas de um lugar para o outro, mas a princípio eles vão sair de shopping para shopping, né? Então já está começando nessa década agora, né, de 2020, né, daqui a 3, 4 anos vai ter o carro voador, né? Já tem protótipo e tudo desse carro voador. Dessa década já vai começar a funcionar, né? Então ele vai ser de forma coletiva, né, para as pessoas. Então eu não tenho mais nada para falar desse homem do futuro. No próximo papo de domingo, por que na família ocorrem divergências, né? O que acontece? Deus, ele é muito generoso aos seus filhos. Ele sempre quer a união, né, das pessoas. E o que acontece? Num grupo familiar, ele sempre tem divergência. Por quê? Porque Deus coloca aqueles que divergiram, aqueles espíritos que divergiram de encarnações passadas, e vão colocar nessa encarnação para vir juntos, para que ocorra o quê? Ocorra a convergência de um grupo familiar. E por isso que nós vemos aí problemas de mãe odiar filhos e filhas, os filhos e as filhas odiar a mãe, o pai, né? Por causa disso, porque são divergências que eles trazem. E o que acontece? Só que quando a gente encarna, a gente cai no véu de esquecimento. Então a gente esquece o que foi feito no passado para não ter problema, né? Para só ter amor, né? Para que ocorra isso, né? Então, como é que a gente tem essa consciência? A gente tem essa consciência através dos sonhos. Por que é um sonho? O sonho é quando o corpo ele entra em repouso, o espírito sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Então ele vê os espíritos, né? E aí ele tem a consciência da sua encarnação. Quando ele volta, né, para o corpo, e quando nós acordamos, o que acontece? O espírito, ele cai o véu de esquecimento. Então nós não lembramos tudo do sonho ou esquecemos tudo, porque caímos no véu de esquecimento, né? Então é nesse contexto que há essas divergências. Tem até uma história do pai do Divaldo. O pai do Divaldo, ele tinha conflito com a sua filha. E aí a Joana de Ângeles fala para o Divaldo que esse conflito é trazido de encarnação passada. Por quê? Eles tiveram um relacionamento, e o pai do Divaldo, né, com essa filha, eles tiveram um relacionamento em vidas passadas, e ele não quis mais ficar com ela, então ela ficou com raiva dele. Então,
eles vieram nessa encarnação para fazer a convergência. Porém, eles não entendiam porque um não gostava do outro, por causa da raiva que ela ficou dele ter terminado o relacionamento com eles, né? Então, é isso que ocorre nessas divergências de família, né? Então, Deus coloca junto para que haja uma convergência. Se não houver nessa encarnação, vai em outra, até nascer siameses, né? Aquelas pessoas que nascem grudadas um no outro, porque não querem ter convergência, não quer perdoar um ou outro, aí acaba vindo junto para ver se perdoa, né? Para ver se ocorre a convergência. Então é nesse contexto que eu vou falar, né, no próximo papo de domingo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o papo de domingo, né, de hoje, o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.